Fala, turma! Excelente dia, tarde ou noite. Depende da hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Leosório, seja bem-vindo ao Laboratório de Scala. Hoje nós vamos falar sobre estrutura de um script de alta performance. Quais são as características de um script que funciona bem? As características de um script que performa? As características de um script que fazem o seu vendedor, ou você, se você é vendedor, parecer um gênio da venda e não mais aquele amador. Então vamos lá. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre os erros que os vendedores cometem na hora que estão vendendo, tá? E isso acontece muito. Dentro dos clientes que participam do meu programa Scale One, um dos entregáveis é que eu participo, né, das entrevistas e do processo de contratação de vendas e tudo mais. Qual que é o ponto, né? Quando eu vou entrevistar, eu geralmente faço uma pequena simulação no meio da conversa para ver como que eles vendem. E assim, vou falar, mas assim, na verdade hoje, até hoje, que eu me lembre, não teve nenhum, todos os candidatos. Tô até tentando lembrar aqui. Não teve não. Que vendeu do jeito certo. Ale, qual é o jeito certo? Tem jeito certo e jeito errado? Claro que tem. O jeito certo é você entender o seu cliente e fazer ele comprar. E não você vender. Porque no final das contas, todos nós, todo ser humano gosta de comprar. Gosta de comprar. Então, quando você está falando com um lead que chegou para você, ele tem um problema que ele precisa resolver. Então, ele quer comprar. Só que ele não quer alguém vendendo para ele. Porque você concorda comigo que não tem nada mais chato que você chegar na Renner, por exemplo, e daí, é que na Renner, você nunca consegue ser atendido na Renner, por algum vendedor. Mas concorda que quando você vai numa loja, a coisa mais chata do mundo é quando o cliente vem e fica em cima de você querendo vender para você? Então vamos pensar aqui em duas experiências. Você foi para uma loja de roupa. Vamos pegar aqui dois exemplos. Eu não estou dizendo que é assim, tá? Eu vou pegar dois exemplos de lojas conhecidas, mas eu não estou dizendo que é assim. Beleza? Só para ficar claro. Então, vamos supor que a gente tem aqui a Renner, a gente tem a Riachuelo. Então, eu vou na Renner comprar e eu chego lá e o vendedor fica em cima de mim. Ó, nossa, essa camiseta é maravilhosa, ela é de algodão egípcio e não sei o quê, e a gente dá desconto e pode parcelar, dá para fazer o cartão da Renner, piriri, pororó, e ela fala um monte de benefício e você não tá nem aí porque você só quer ver se existe uma bendita roupa que você pode comprar. Aí você vai numa outra loja. Eu peguei o exemplo aqui da Riachuelo, mas de novo, tá, turma? Não significa que é assim nessas lojas, tá? Cheguei na Riachuelo, o vendedor chega, ele me faz uma primeira pergunta: opa, tudo bem? Como que é seu nome? Aí eu vou responder, né? Então, meu nome é Alexandre. Ô, senhor Alexandre, tudo bem? Meu nome é João e eu tô aqui para entender um pouquinho mais sobre o que que você está buscando e talvez te orientar e te indicar as melhores opções da loja. Você consegue dizer para mim o que que você está procurando? Você está procurando uma calça, uma camiseta, uma blusa? O que você está procurando nesse momento? Ah, tô procurando, sei lá, blusa. Legal, seu Alexandre. Então, olha que interessante. Essa blusa é para uma viagem? Você vai comprar essa blusa por algum momento específico? Enfim, você consegue compreender que eu tenho de um lado um vendedor que está me perguntando coisas, entendendo o meu contexto, para daí trazer soluções, e o outro eu tenho um cara vomitando um monte de coisa para mim, falando, falando, falando. Então, turma, esse é o ponto. O que que é um script que funciona? O script que funciona é um script onde você está muito mais preocupado em ouvir o cliente do que falar para o cliente. O seu alvo ali é entender a situação daquele cliente, conseguir compreender quais são os desafios e problemas que ele tem, saber quais são as implicações que isso está causando na vida dele, para daí você conseguir dizer para ele, cara, eu tenho a solução perfeita para você. E se você não tiver a solução perfeita, você não vai ficar querendo vender, você não é aqueles vendedor de carro, Zé Ruela, que fica tentando vender e empurrar qualquer coisa. Não, você vai descobrir se ele tem um problema e daí você vai vender aquilo que ele precisa, não aquilo que você precisa vender, beleza? Esse é o jeito certo de vender, é o jeito correto. Vender solução para quem tem um problema que você consegue solucionar. Fechou? Então vamos lá para a estrutura de como funciona um script que funciona. A estrutura de um script que funciona. Vamos lá. Eu vou usar como base aqui uma metodologia chamada Spin Selling, tá? O Spin Selling, ele é uma metodologia de venda. Existe um livro com esse nome, inclusive, que foi feita uma pesquisa imensa, muito grande, investido algumas, eu não lembro agora se centenas de milhões ou dezenas de milhões de dólares nessa pesquisa, onde foi validado esse modelo. Então, basicamente, o Spin, ele significa cada letra tem um significado. O S significa situação, o P significa problema, o I significa implicação e o N, necessidade, tá? Então, o que que significa isso, Ale? Significa o seguinte, o S, que é a situação, é onde você vai começar a sua conversa com o cliente. Então, por exemplo, lembra que eu dei o exemplo da loja? Então, por exemplo, eu vou lá entender um pouquinho da situação do meu cliente, do contexto dele. Então, eu vou perguntar qual que é o nome dele, por exemplo, né, no caso ali que a gente estava falando da blusa. Então, beleza, para que que você está pensando em comprar essa blusa? Vou entender o contexto desse cliente.
Entendi o contexto. Agora eu vou entender, dentro desse contexto, quais são os problemas que ele está encarando que fizeram ele vir atrás de uma blusa. Então, por exemplo, vamos supor aqui que o problema que eu estou encarando é que eu vou fazer uma viagem e eu não tenho blusa e eu preciso comprar uma blusa. Esse é o meu problema, tá bom? Implicação. Aí eu vou entender as implicações. Então, tá, Alexandre, entendi. E se você não conseguir encontrar uma blusa, quais são os problemas quais são as implicações que você pode ter em relação ao fato de não ter uma blusa hoje e precisar dela, né? Cara, eu vou, sei lá, vou pro Chile. Inclusive, recentemente, um amigo meu aqui em casa, ele veio passar aqui um fim de semana aqui em casa. E, inclusive, ele passou por isso. Acho que talvez até por isso que eu lembrei da blusa. E ele precisava para uma viagem específica e tarará. Mas ele não teve ninguém que atendeu ele desse jeito. Ele teve que encontrar sozinho. Mas vamos lá. Então, eu vou entender as implicações. Então, agora eu entendi que o cara que está dentro da minha loja, tá? Ele está procurando uma blusa e ele está procurando essa blusa porque ele não tem uma blusa decente para viajar. A viagem dele é para um lugar muito frio e ele precisa de uma blusa que resolva esse problema, tá? Então, qual é a implicação? Se ele não comprar blusa, ele vai sem blusa para um lugar muito frio. E daqui que acontece lá, ele vai pagar muito mais caro. Ou se ele tiver que comprar na correria, vai pagar muito mais caro nessa blusa, né? Provavelmente. Beleza. Então, agora, o que eu posso fazer? Entendendo isso, eu posso dar as melhores opções para ele. Porque se eu não entendesse que o problema dele é que ele não tem uma blusa para fazer uma viagem, por exemplo, para o Chile, onde é frio, eu poderia indicar qualquer blusa para ele. Eu poderia indicar uma blusa de moletom, um moletom normal, sei lá, uma jaqueta de couro, enfim, poderia indicar qualquer coisa. Mas não, eu entendi o problema dele e agora o que eu vou oferecer? Blusas que tem a ver com gelo, com neve, beleza? E daí eu vou falar para ele que eu tenho lá os casacos XYZ, e daí sim eu vou falar das tecnologias desses casacos e qual provavelmente vai funcionar melhor para ele. Enfim, então você consegue entender que a metodologia, eu passei aqui por uma conversa usando essa metodologia, mas na prática vamos pensar no seu negócio e agora eu vou passar de novo por ela para ficar mais claro, tá? Então, primeiro ponto, primeiro passo é você entender qual é o contexto de vida do seu cliente. Então, são perguntas situacionais. Então, você precisa entender quem é o seu cliente, o que ele está fazendo lá na tua empresa, no teu site, no teu WhatsApp, enfim, no lugar onde você está interagindo com ele, como que é a vida dele em relação óbvio, né, em relação ao teu produto. Se o cara está numa loja de roupa, eu não vou perguntar para ele, sei lá, se o negócio dele está escalando ou não. Não faz sentido. Agora, se ele vem falar comigo, que sou uma pessoa que trabalha com escala de negócio, aí sim eu vou perguntar. As minhas perguntas de situação para ele vai ser, cara, mas teu negócio está escalando? Hoje a relação custo-receita, ela tá interessante para você? Você está conseguindo lucrar? Você está conseguindo tirar lucro interessante da tua empresa? Você consegue vender pela internet? Você tem funil plugado? Você tem processo comercial? Eu vou entender esse contexto dele. Então veja que para cada coisa, porque ele foi comprar a blusa, né? São perguntas diferentes. É o contexto em relação àquilo que você tá vendendo, porque o cara tá aí com você interagindo, beleza? Segundo, problemas. Então eu vou começar a entender quais são os problemas que ele tem. Então no meu caso aqui, que eu acabei de falar das perguntas situacionais, eu vou entender assim, cara, beleza. Eu perguntei, né, se ele tava escalando, se a relação custo-receita tava bom, e ele vai me falando, cara, a relação custo-receita não tá tão legal, meu custo tá muito alto, não tenho nenhum funil plugado. Beleza, daí eu vou começar a perguntar, cara, por que você não tem um funil plugado, né? Qual o motivo? Putz, porque eu não entendo. Ou porque eu contratei uma agência e foi uma merda, queimei um monte de dinheiro e não funcionou. Por que você não tem processo comercial? Nunca tive ninguém de vendas na minha empresa e eu sou muito técnico na empresa. Então veja os problemas, né? Problema. O cara é muito técnico, não consegue criar um processo comercial sozinho. Problema. Contratou agência de marketing que só fez merda e queimou dinheiro. Problema. Não entende funis, não sabe como plugar um funil. Problema. Fica brigando de preço com o concorrente. Então, cara, por que tua relação custo-receita tá baixa? Porque cara, eu tô baixando meu preço, que eu vejo meu concorrente, ele baixa preço e a gente fica brigando no preço. Então veja, olha a quantidade de problemas que eu consigo extrair das situações que eu vou coletando do meu cliente, beleza? Entendi agora quais são os problemas que ele tem. Maravilha. Agora o que eu vou entender? Implicações. Então, olha isso. Ô, João, eu entendi. Entendi então que a tua relação custo-receita tá complicada e teu lucro tá muito baixo. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Isso tá impactando na sua vida diretamente, vida pessoal? Você tá conseguindo tirar da sua empresa a quantidade de dinheiro que você gostaria? Cara, não tô. Por conta disso, você tá tendo que trabalhar mais? Uhum. E o fato de trabalhar mais tá impactando no tempo lá com a sua família também? Tá impactando no tempo. Então veja que eu saio dos problemas e agora eu começo a entender quais são os impactos desses problemas. Porque é ali que mora o real problema. Porque o problema não é não plugar um funil, o problema não é só a agência que fez merda, o problema não é a mentoria que não funcionou. Esse não é o problema real, né? Esse é um problema
Mas o problema real é qual o impacto desse problema? Quando eu contrato uma agência que não me dá resultado e eu tinha expectativa que deu resultado, ferrou, porque eu não vou fazer quanto de dinheiro eu deveria fazer. E quando eu não faço esse dinheiro, eu não tiro o meu dinheiro no final do mês. E quando eu não tiro esse dinheiro no final do mês, eu prejudico a minha família. Quando eu tenho que trabalhar mais porque eu contratei pessoas incompetentes, eu estou prejudicando a minha família. Então veja que as implicações ela vai ter a ver com o tempo que a pessoa tem, que vai ter a ver com as coisas que ela realmente dá valor. Que muitas vezes pode ser o tempo, pode ser o tempo com a família, pode ser o tempo de lazer, pode ser o próprio recurso financeiro mesmo, pode ser as projeções futuras dela, pode ser a saúde, pode ser saúde mental, pode ser emocional, pode ser relação social, um monte de coisa. Então veja que os impactos desses problemas é o que realmente você quer pegar, beleza? Entendendo isso, aí você vai conseguir ter clareza de qual é a necessidade dele, porque daí você entendeu os problemas, você entendeu as implicações e agora você vai para o N, que é necessidades, né? Então, cara, eu entendi então que a relação custo-receita tá complicada, eu entendi que isso tá prejudicando o financeiro e o tempo, então você não tá conseguindo ter tempo com a tua família e financeiramente tá complicado também para você. E daí eu preciso entender o seguinte, cara, quão urgente é para você resolver esse problema? É urgente para você? Cara, é muito urgente. Eu preciso resolver esse problema urgente. Então agora a gente começa a pegar a necessidade e já atrelar a nível de urgência que esse cara tem para resolver. Quando eu entendo que ele realmente tem urgência em resolver e é uma necessidade para ele resolver, aí fica muito mais simples eu oferecer uma solução. Porque ele chegou para mim perguntando assim: "Ô Ale, quanto que é o preço aí para eu participar do tal do Scale One? Ou quanto que é o preço para eu participar do programa SX8, o Scale Infinity? Quanto que é o preço?" Não, não, não. Não é quanto que é o preço. Porque eu não vou te vender se você não precisa. Deixa eu entender um pouquinho mais de você. E daí você vai passando por esse processo até que no final, se você entender que ele tem realmente um problema, né, uma necessidade que você consegue suprir com a tua solução, aí sim você vai fazer uma oferta. Só que essa oferta, presta atenção nisso. Só que essa oferta, ela é pontual, ela é um remédio para resolver esse problema. Então, essa pessoa não vai ficar perguntando preço e não vai ficar comparando o teu preço com outra solução. Porque veja, eu vou pegar aqui, sei lá, dois exemplos. O exemplo da loja, beleza? O exemplo da loja. Você concorda comigo que depois que você passou por todo esse processo, você vai indicar as melhores blusas, esse cara não vai ficar pensando em quanto que era a blusa no outro lugar? Ele não vai. Por quê? Porque você trouxe um nível de profundidade de atendimento muito diferente. E daí é óbvio que existem metodologias para construção de oferta, que inclusive tem conteúdo aqui no canal, tem conteúdo na nossa área de membros da comunidade e vai ter mais conteúdo para frente também. E aí você pode construir ofertas para tornar ela mais agressiva ainda e aumentar a percepção de valor e aumentar o preço, e daí sim você dispara na frente da concorrência, some na frente da concorrência, beleza? Mas vamos lá. Você concorda comigo que agora, quando você vai vender para ele, você não tá mais vendendo. Ele já tem todo o problema. E daí você, em vez de só trazer para ele, você vai falar assim, cara, entendi então o seu problema, entendi sua necessidade, e deixa eu te fazer uma outra pergunta. Então, assim, resolver esse problema hoje, ou seja, você, por exemplo, participar de um programa X, ou contratar uma pessoa Y, ou enfim, fazer a ação X. Então, para você, se você fizer a ação X e ela resolver esses problemas que você comentou comigo, ô João, você faria isso agora, nesse momento? Você contrataria uma solução nesse momento, se você entender que essa solução resolve o seu problema? E daí é óbvio, né, que isso pode gerar objeções, tá? Mas quanto que custa? Talvez não tenha dinheiro e tudo mais. Mas daí as objeções é uma outra conversa que a gente não vai tratar hoje. Então, esse é o ponto. Você leva todo esse caminho e daí você lá no final vai dar o checkmate, porque agora ele já sabe todas as implicações, ele tá consciente de que se ele não resolver vai ser muito pior para ele. E agora você fala assim, então se eu te apresentar uma solução que resolve esse problema, você se compromete comigo hoje, João, em avançar comigo? E a pergunta é séria. E você deixa ele responder, beleza? E daí a partir disso é só alegria, né? Ou não. Porque existe aí mais uma jornada, né? Depois se apresenta, existe jornada de negociação, objeções e tudo mais, mas não vem ao caso agora. Então você ofertou a sua solução no final, porque você entendeu que ele tinha uma necessidade que você conseguia resolver e resolvendo você conseguiria ajudar ele a resolver as implicações que ele tinha, os impactos negativos dos problemas que ele tem na empresa dele agora. Dei o exemplo de empresa, mas no exemplo da loja é a mesma coisa. Se for uma escola é a mesma coisa. Se for uma, eu vou dar um último exemplo para ficar bem para fechar aqui, e é o seguinte:
seguinte, até de finalizar, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com a turma. Se inscreve, não esquece de se inscrever. Eu preciso de você pra gente fazer esse trem aqui andar e a gente criar uma comunidade de donos de negócios físicos que querem escalar. Todo mundo quer escalar negócio de tecnologia, negócio digital, mas ninguém, não vou falar ninguém porque talvez tenha gente que eu não conheço, mas poucas pessoas querem trabalhar com os negócios físicos, escalar negócios físicos. Minha missão é essa. Então se inscreve aí, bora escalar negócio físico. Então, último exemplo, escola, por exemplo. Então, falei da loja, falei do meu negócio aqui, de como funciona a Scale, que é um formato mais de uma venda bem mais consultiva. E agora eu vou falar rapidão aqui de uma escola. Não muda nada, você vai ver que não muda nada. Ah, entendi. Vamos supor que é uma escola de inglês. Então, entendi, ô João. Significa então que. Ou melhor, deixa eu voltar, né? João, entendi. Eu vi aqui, recebi seu contato do Ricardo. Ele falou que você talvez queira fazer inglês, porque é importante para sua carreira e tudo mais. Conta um pouquinho, você já fez inglês alguma vez? Não, não fiz inglês. Enfim, você vai fazer as perguntas ali de situação. Entendi. Bom, e pelo que eu entendi, você está buscando novas oportunidades de trabalho. Você acha, na sua visão aí, ô Ricardo, que não ter inglês pode ser um problema para você? Ah, cara, pode ser. Por que que você acha que pode ser um problema? Ah, porque eu posso não conseguir uma promoção, posso não conseguir melhores oportunidades, etc. Entendi. Se você não conseguir essas melhores oportunidades, o que que pode acontecer com você na sua vida pessoal? Cara, pode ser que isso impacte no financeiro na minha casa, isso automaticamente vai prejudicar minha família e etc. Entendi. Então, para você hoje é uma prioridade resolver essa questão do inglês. Você quer fazer isso de maneira urgente, isso? Cara, é isso, preciso fazer. Cara, maravilha. Então, se eu te apresentar um curso com uma metodologia que vai resolver o seu problema, vai fazer você aprender inglês rápido e você vai conseguir, em pouco tempo, ter isso no currículo para pegar novas oportunidades e melhores oportunidades, significa que se eu te apresentar isso hoje, a gente consegue avançar para você começar esse curso, certo? Então, mesma coisa, mesma metodologia, só muda as perguntas porque muda o negócio. E agora, a ação, porque eu sempre falo que meta sem ação, objetivo sem ação é frustração, beleza? Então, a tua ação agora, teu alvo aí agora, é escrever qual é o seu script, quais são suas perguntas de situação, quais são suas perguntas de problema, de implicação e de necessidade e como que você vai abordar a sua solução no final, caso ela resolva esses problemas. Não é um bicho de sete cabeças, pensa em três perguntinhas de cada uma e você vai conseguir começar a ver isso acontecer e aumentar a taxa de conversão que você tem aí. Basicamente é isso, se inscreve aqui no canal, vamos construir uma puta numa comunidade de crescimento para donos de negócios físicos. Escala. Vamos botar tecnologia no seu negócio, funil, venda. Vamos acelerar esse trem aí. Tamo junto, turma. Bora escalar sempre e bora pra action.